Contem pra mim uma coisa, vocês sabem o que o sal e a água podem fazer por vocês? Pois é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo hoje, mas antes não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber as notificações de vídeo. Vou deixar também a minha fanpage e o meu Instagram aqui no vídeo, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais. Antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou Cris Azzolini, sou nutricionista, para quem não me conhece. E quero saber de vocês, gente, como é que vocês passaram a semana? Tudo certo? Pois é, a semana é sempre corrida para todo mundo, né? Mas a gente não pode deixar de estar aqui de conversar sobre assunto importante e aquilo que interessa pra gente, né? Então vamos lá. O que o sal e a água pode fazer por vocês? Então eu vou contar. Pode atrapalhar a vida de vocês e muito, principalmente se vocês quiserem emagrecer. Como assim, Cris? O sal atrapalhar? O sal eu sei que atrapalha, mas a água atrapalha? A falta de água atrapalha, tá? E o excesso de sal atrapalha muito. Por quê? Então eu vou explicar isso como funciona. Primeiro, a gente sabe que o sal, tá todo mundo careca de saber, todo mundo fala isso, que o sal retém líquido, né? E tem gente que acrescenta sal na comida, o sal tá no alimento que você prepara em casa e tá nas embalagens que você compra no mercado. Tudo que tá escrito lá, que não tem conservante, realmente não tem conservante, mas está conservado no sal. Então o excesso de sal desses industrializados é muito grande, tá? E por que o sal retém líquido do nosso corpo, tá? Então, de uma maneira bem simples, eu vou explicar dando um exemplo de dentro de casa. Por exemplo, quando você tem o saleiro que está lá na tua cozinha e tem um tempo mais úmido de chuva, vocês não veem o sal todo úmido, ele fica grudado no saleiro e geralmente não sai. Por quê? Porque o sal, ele puxa a água para ele, então ele vai fazer reter líquido. Se você come e ingere muito sal de alguma forma, ou do alimento preparado, ou do alimento industrializado, se você tem esse hábito, e é um hábito do brasileiro, né, gente? O brasileiro come e exagera no sal, tá? Se você come muito, né, alimentos que tenham sódio, isso vai fazer com que a água seja puxada para dentro. É como se esse sal, você fosse o saleiro, vai reter toda essa água para você. E aí você já vai perceber que não vai no banheiro, sobe na balança, tá inchado, e isso atrapalha demais o processo de emagrecimento, tá? Então cuida com o sal. Ao mesmo tempo, é o que acontece com a falta de água, tá? Tem gente que eu já até escutei, que já falou pra mim, mas Cris, se eu tomar muita água, eu não vou ficar inchado porque eu tô tomando muita água? Não, né, gente? É bem pelo contrário. A água participa de um monte de reação química no nosso corpo. Química, bioquímica, como vocês quiserem, né? O nosso corpo é feito de reações químicas, né? Para muita coisa do nosso corpo funcionar, para a célula crescer, se multiplicar, tudo isso precisa de uma reação química. Toda reação química precisa de água. E se você não toma água, o teu corpo vai segurar de algum lugar, porque a maior parte do nosso corpo, ele é feito de líquidos e parte dele, uma grande parte de água, chega a ser 90%, tá? E aí, se não tem água suficiente para o teu corpo trabalhar, para essas reações químicas acontecerem, ele vai segurar a água para ele. É como se ele pensasse assim, puxa vida, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Não tá entrando água, então eu preciso segurar, porque como é que eu vou trabalhar? Sem o meu principal ingrediente aí dessa reação química, né? Se a gente pode falar assim, é a água, e não tem, então eu vou segurar.
Ao contrário, acontece, se você bebe muita água, o teu corpo vai trabalhar funcionando normalmente, você vai notar que você vai mais no banheiro e aí você desincha, aí você começa a murchar, né? Aí você sobe na balança e fica feliz com o teu emagrecimento. Por quê? Junto com a dieta, com a atividade física, vem a retenção de líquido se você não toma água. E aí você fica chateado, né? Quando você sobe na balança e não vê resultado. Mas às vezes você teve uma perda de gordura, mas não teve o teu corpo trabalhando, respondendo direito, porque você não bebeu água ou comeu muito sal. Ou ele reteve por algum motivo, pelo excesso de sal, né? Lembra do saleiro? Ou se não, você não bebeu água e aí ele tá tendo que segurar essa água para poder trabalhar direitinho. Entenderam, gente? Tá? Então, explicando isso para vocês, não esqueçam de colocar mais água no dia a dia de vocês e evitar o sal, tá? Falando de sal, que eu disse que tem nas embalagens e que o sal que a gente coloca na comida, não esqueçam que aqueles temperos prontos têm muito sal. O ideal é você usar tempero de horta. Tá bom, pessoal? Recado dado. Agora, semana que vem, a gente conversa de novo. Ah, não se esquece de assistir o vídeo que eu falei sobre parar de emagrecer. Por que você pode parar de emagrecer? Isso, a água, a falta de água e excesso de sal também atrapalha o teu emagrecimento, tá bom? Beijão, gente. Até semana que vem.